Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memória de um Passado Oficial, agora novo formato, tá bom pessoal? Vou deixar apenas meu áudio aqui pra gente contar a história, pra ver o que vocês acham disso, se ficou melhor ou não. Me conta aí nos comentários desse vídeo, tá bom? E aí nós vamos nos adequando, tá pessoal? Essa história é bem triste, essa história da Silmara, uma menina de 13 anos de idade. Tá? Que passou por uma situação bem complicada e sirva de exemplo para todas as meninas novas de hoje que acham que nada pode acontecer. Bora lá? Sou de Jundiaí, me chamo Silmara. Vou desabafar um pouco com vocês. Eu moro com os meus pais. Nesta época, eu estava com 13 anos, estudava e estava começando a namorar um rapaz de 18 anos, escondido dos meus pais. Conheci ele no colégio. Com o passar do tempo, me apaixonei muito. E como várias meninas da minha idade, quando se apaixonam, fazem coisas erradas. Ele era muito amoroso, romântico. Sempre chegava com bombom, me mandando bilhetes de amor. Como não se apaixonar? Meu namorado me pediu uma prova de amor. Nós estávamos há cerca de 2 meses namorando. E vocês já podem imaginar a prova que ele me pediu, né? Não pensei 2 vezes e aceitei. Com medo de perder ele, eu resolvi me doar. Eu já estava apaixonada e não pensei 2 vezes. Mas antes, eu vou contar que fui bem orientada pelos meus pais. Eu vivia bem e não tinha nenhum problema em casa. Mas mesmo com os exemplos bons dos meus pais, pois eles são evangélicos, eu cometi este absurdo e estou pagando um preço muito caro por isso. Após eu ter me deitado com Lucas e perdido a minha virginidade, ele simplesmente mudou de performance. Começou a me seguir na escola, não deixava eu falar com ninguém, apertava meu braço na frente de qualquer amigo ou amiga, me seguia em qualquer lugar, começou a mostrar como ele era ciumento. Antes, ele era tão amoroso, cuidava bem de mim, me tratava muito bem. Após ter tirado a minha virgindade, ele virou um cara violento. Comecei a sofrer na mão dele. Concluí a escolaridade, ele concluiu a escolaridade e começou a me pegar na escola. E toda vez que ele me via conversando com alguma amiga, ele me chutava, me machucava, apertava tanto o meu braço que ficava roxo. Com o passar do tempo, comecei a perceber que eu tinha entrado em um relacionamento conturbado. Não contei nada para os meus pais, pois eu não queria que eles soubessem que eu perdi a minha virgindade. Meus pais são evangélicos e eu seria decepção, por esse motivo não contei. Minha mãe percebeu que eu estava estranha, mas triste, e veio perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Eu respondi que não, que só estava com uma dor de cabeça. Teve um dia que ele me agrediu, me bateu, me deu uns tapas no rosto e me chutou. Além de eu passar vergonha na frente das minhas amigas, eu fiquei machucada. Minhas amigas vieram conversar comigo, me pedir para deixar ele, mas eu respondi, amiga, não posso. Ele falou que se eu o deixar, além de contar para os meus pais que transou comigo, ele me ameaçou, me dizendo que me quebraria na madeira. Estou com medo dele. Ele também agora não é nada bonzinho comigo na cama. Agora sou obrigada a transar com ele. Uma amiga minha, a Joyce, me falou que eu não deveria guardar esse segredo, que eu deveria contar para os meus pais, que isso não estava certo. E ela me falou que se eu não tomasse uma atitude, eu iria sofrer muito mais. Mas o medo era muito maior. E para piorar, descobri que ele vendia drogas. Ele falou para mim que trabalhava na padaria da esquina. E eu fui ver ele no trabalho. E de longe percebi que ele vendia drogas. Meu Deus, fiquei com muito mais medo. Vocês não podem imaginar. Para piorar a minha vida, ele mandava seus colegas de tráfico ficar de olho em mim.
Eu não aguentava mais isso. Meu Deus, como vou me livrar? Comecei a não sair mais de casa aos finais de semana. Eu gostava muito de ir na pracinha e ficava com as minhas amigas conversando. Mas, após ele me agredir por eu estar ali, eu parei de sair. Fiquei envergonhada também. Meus pais me perguntavam o porquê não vou mais na pracinha. E eu respondi: pai, mãe, eu prefiro ficar em casa para estudar. Estou no mês de provas. Não posso ficar perdendo tempo. Meus pais ficavam felizes em saber que eu estava estudando, mas a verdade era o medo. Eu me trancava dentro do quarto, pegava meus cadernos, tentava estudar, mas eu não conseguia. O medo não permitia. Quando completou 5 meses com aquele monstro, ele me obrigou a levá-lo até meus pais. Ele queria conhecê-los e eu não queria levar, mas ele me obrigou. Então falei aos meus pais que eu levaria no domingo um amigo da escola para eles conhecerem e que esse amigo almoçaria conosco. No momento eles acharam estranho, pois eu nunca levei nenhum menino na minha casa. Meu pai me perguntou se era algum pretendente. Eu fiquei vermelha e respondi: não, papai, é só um amigo. Mas no domingo, durante o almoço, o Lucas resolveu mentir para os meus pais, dizendo que era trabalhador. Trabalhava na padaria há cerca de 4 anos. E quando meu pai falou: Lucas, eu nunca te vi na padaria, sempre compro pão lá. Ele logo respondeu: eu entro às 23 horas e fico até às 5 da manhã, sou padeiro. E os pães são preparados à noite. Com isso, ele ganhou um crédito com meus pais. Senhor José, eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em namoro. Eu sou responsável, trabalhador e ajudo a minha mãe, que há cerca de 2 anos ficou viúva do meu pai. Sou respeitador e gostaria da oportunidade de poder namorar a Silmara. Sei que ela é de menor e vou respeitá-la até ela completar os 18 anos e só namoraremos na cama após o casamento. Neste momento, eu fiquei estática, eu nem respirava. Eu pedi a Deus que meu pai não aceitasse, mas o pior aconteceu. Eles consentiram esse tal namoro. O Lucas se levantou e abraçou meu pai e beijou a mão da minha mãe. Nesse dia ele trouxe flores e bombons para mim e para minha mãe. Se passou por um verdadeiro homem de respeito. Meu Deus, meus pais aceitaram. A única coisa que meu pai falou foi: respeite a minha filha, relação sexual só após o casamento. Senti-me morta. Foi decretado minha morte ali. Meu pai perguntou se eu o aceitaria. Eu olhei para o Lucas e percebi pelo olhar dele que a minha resposta teria que ser sim. Se a minha vida estava um inferno após eu me deitar com o Lucas, agora piorou com a aprovação dos meus pais. Como eu conseguiria me livrar do Lucas? Isso virou um pesadelo. Agora ele frequenta a minha casa e mostrava aos meus pais o quanto ele era interessado em mim, mostrava o quanto me amava. Meus pais não sabiam o monstro que ele era. Então ele arrumou meios de sair comigo da casa dos meus pais de mãos dadas, dizendo que me levaria ao McDonald's, no Habib's, no shopping, entre outros. E na verdade ele me levaria em um barraco e lá transava à força comigo. Por diversas vezes, eu e ele dentro deste barraco, chegava vários caras armados, levando uma nova vítima. Eles batiam no cara na minha frente e eu era obrigada a assistir essa violência calada. E para piorar, ele mandava eu calar a boca, ficar quieta e nada falar. Você sabe demais, então mantenha-se calada.
Ele chegou ao ponto de mandar eu ficar nua na frente de uma vítima, no qual ele e seus amigos estavam torturando, e transava comigo e mandava o cara ficar olhando. Eu chorava e pedia a ele para não fazer aquilo, e ele me batia, judiava, me chamava de cadela, puxava meus cabelos enquanto mexia nos meus órgãos genitais na frente do cara. Como eu sofria! Além de ser abusada, ele ainda me constrangia. Eu era obrigada a fazer tudo na frente do cara, e quando ele acabava de fazer comigo, cheirava farinha e batia na cara do rapaz. Lembro-me de ver ele arrancando do olho do rapaz na minha frente. Eu desmaiei. E após acordar, só vi o cara gemendo e sangue caindo. Não vou poder relatar aqui outras cenas de horror que passei, pois foi muito mais pesado, mas eu era obrigada a viver com esse horror. Pensei em me matar para não passar mais por isso. Então, em casa, eu tomei vários tipos de remédios, tudo ao mesmo tempo. Misturei muitos que tinha na gaveta e acordei no hospital com meu pai e o Lucas. E acreditem, o Lucas estava chorando e pedindo para que eu reagisse e me perguntando por que eu fiz aquilo. Droga, eu não morri, que droga! Eu voltei para aquele inferno de novo. A minha vida não tem mais graça. Eu só queria desaparecer, então tive uma ideia. Falei para o meu pai e para minha mãe que eu queria vir passar umas férias com a minha madrinha Lúcia em São Paulo. E meu pai aceitou. Ele achou que seria bom para mim, pois ele dizia que eu estava em depressão. Eu disse que estava assim, deprimida, devido a não conseguir ir bem na escola, e isso iria me fazer bem. Pedi ao meu pai e minha mãe que não contasse ao Lucas para onde eu estava indo. Pedi a eles que eu queria este tempo apenas para mim, e fiz eles jurarem que não contariam. E assim consegui. Meus pais compraram a minha passagem e vim para a casa da minha madrinha. Saí antes do amanhecer e fui de táxi até a rodoviária próxima. Cheguei na casa da minha madrinha Lúcia e, após me acomodar, contei tudo para ela o que estava acontecendo. Claro, pedindo o segredo absoluto. Ela ficou horrorizada e falou para mim que eu precisava contar aos meus pais, pois estava muito pesado esse segredo só para mim. E meus pais iriam me ajudar. Eu disse a ela que no momento eu não queria falar nada. Eu só queria desabafar com ela. Só que em partes ela estava certa, pois ela me disse que não poderia me ajudar se meus pais não soubessem de nada. Minha madrinha falou: Silmara, minha filha, com o consentimento dos seus pais, eu poderei transferir você para estudar aqui e morar comigo, mas para isso eles têm que saber o porquê. Eu respondi: madrinha, fala para eles que a senhora quer que eu estude aqui, porque o colégio é bem melhor e que aqui conseguirei uns cursos gratuitos. Por favor, madrinha, me ajude. Eu não quero voltar para lá. E nisso eu chorava em desespero. Ela me abraçava e chorava junto comigo. Então, ela resolveu ligar para os meus pais e, na minha frente, falou que tinha descoberto por que eu estava em depressão. E falou que eu queria minha transferência da escola e que aqui eu faria uns cursos e iria frequentar a mesma igreja que eles frequentam. Nisso, meu pai pediu para falar comigo e me perguntou: filha, você vai morar aí com a sua madrinha? E o seu namorado? Como vai ficar esse namoro? Aí eu respondi: pai, eu não quero mais namorar. Eu quero estudar e me formar. Não conte nada para ele que eu vim para cá, mas me ajude a ficar aqui. Eu já estava com 14 anos e 7 meses. E meus pais sempre fizeram tudo para o meu melhor. E assim decidimos. Tá bom, filha, papai vai resolver tudo aqui. Mandarei uma mesada para você por mês para você ajudar sua madrinha. E não contarei para o Lucas, apesar que ele não merece o que você está fazendo com ele. Mas sei que você precisa de um tempo. Não vou te perguntar o porquê que você decidiu não namorar mais o Lucas.
Deixarei que você me conte no seu tempo. Meus pais sempre me respeitaram. Isso me trouxe uma esperança que eu já não tinha há muito tempo. Após uma semana, meu pai me ligou e na conversa com ele me disse que o Lucas vai todos os dias para saber de mim. Chora, diz que me ama e disse que está muito triste com a minha atitude. Minha filha, meu coração está partido de ver o sofrimento desse rapaz. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu logo respondi, sim, papai. Eu quero ficar aqui por um tempo, vou estudar e me formar. Após isso, volto para casa. Ficar em paz e deixa ele chorar. Uma hora isso vai passar. Após eu completar um mês com a minha madrinha, eu já conseguia sorrir de novo. Eu estava estudando em um colégio a 3 minutos de casa. Eu também estava fazendo um curso de alongamento de unhas. Eu adorava mexer com unhas. E minha madrinha me apoiava em tudo. Eu estava feliz de novo e todos os dias eu agradecia a Deus por mais uma oportunidade de reviver o meu sorriso. Eu saía da casa da minha madrinha por volta das 6h50. Eu entrava às 7 horas no colégio e saía de lá por volta de 12h40. Então eu voltava para casa, almoçava e me dirigia para o curso. E lá eu ficava até às 14, eu entrava às 14 horas até às 20 horas da noite. Eu estava tão determinada neste curso, como eu era muito interessada, a professora me deu um curso gratuito de desenhos de unhas. Em uma sexta-feira, eu saí do curso por volta das 20 horas e voltei para casa. E quando eu cheguei lá, achei estranho, pois todas as luzes da casa estavam apagadas. Então achei que a madrinha, ela estava dormindo ou caiu os disjuntores da casa. Isso já tinha acontecido antes algumas vezes. Até chamamos um eletricista que falou que precisava trocar os 3 disjuntores. Então, quando ligava o chuveiro e o micro-ondas, os disjuntores caíam. Então, entrei e fui até o disjuntor, que fica na entrada da sala, praticamente atrás da porta. E liguei eles, pois estavam desarmados mesmo. Subi para o quarto da minha tia, eu queria saber se ela estava bem. E quando abri a porta do quarto, levei um susto. Minha tia estava nua, toda ensanguentada, com a garganta cortada, morta, os olhos abertos, e eu saí gritando como louca no meio da rua. Vários vizinhos vieram ao meu encontro, liguei para o meu pai e chorando muito contei a ele, e eles falaram que estava vindo para cá. Pediram para que eu ficasse ali em um local da casa aonde não ficasse olhando para ela. Os vizinhos chamaram a polícia e eu não conseguia sequer falar, eu estava estática. O carro do ML veio buscar o corpo. Isso levou quase 8 horas, pois a polícia, técnicos, peritos estavam ali e me fizeram milhares de perguntas sobre se eu sabia de algo. Chegaram a desconfiar de mim. Eu mal conseguia falar, eu estava em choque. Após umas 2h30, 3 horas, meu pai chegou. Meus pais chegaram. E quando deu por volta das 5 horas da manhã, meus pais resolveram me levar para o hospital. Logo, minha mãe e meu pai já no hospital, aonde acabei ficando internada, pois eu estava em estado de choque. Meu pai e os parentes da minha madrinha cuidaram de tudo, não pude ir ao enterro, devido à gravidade do meu psicológico. A polícia veio diversas vezes para pegar meu depoimento, procuraram um assassino sem respostas. Eu nem sei quem foi, não consegui imaginar. Após dias no hospital, acordei de manhã para ser medicada, como todos os dias, com algum tipo de calmante. Eu abri os olhos e vi o Lucas. Ele estava passando a mão no meu rosto. E quando eu quis gritar, ele me olhou no fundo dos meus olhos, e chegou perto do meu ouvido e me falou: Silmara, você quer acabar igual a sua madrinha? Acho que não, né? Então fica calada, ok? Naquele momento eu sabia que tinha sido ele que matou a minha madrinha, mas nessa confusão de pensamento eu pensei como ele, se ele estava em Jundiaí. Apesar que Jundiaí não é tão longe, dá apenas 1h, 1h30. Pensei, foi ele. Mas como ele sabia que eu estava aqui, na casa dela?
Meus pais não contaram? E neste momento meu pai entrou no quarto e me perguntou se eu estava melhor, enquanto Lucas segurava minha mão. Eu respondi que sim, eu estava melhor, então pedi ao meu pai que me tirasse do hospital e me levasse para casa. Mas o médico de plantão falou que ainda não podia me dar alta, pois eu passei um trauma muito forte e deveria ficar mais uns 2 dias internada de observação. E acabou o horário de visita. E o calmante que me colocaram no soro, me fez dormir. E nisso eu tive um sonho muito estranho. Mas pessoal, continua, porque como é muito grande, e eu não quero pôr vídeo aqui a mais do que 25 minutos, nós vamos continuar e aí o segundo capítulo gravarei amanhã. E eu quero que vocês deixem aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal e fala pra mim aí, escreve o que vocês acharam de eu fazer vídeo assim, mas em áudio. Aí vocês não vão precisar estar assistindo, é só ouvir e dá para vocês fazer as coisas de vocês enquanto vocês ouvem essa história. Pessoal, essa história é muito chocante. Eu gostaria muito que vocês ouvissem a segunda parte. Tá bom, pessoal? Não esqueçam, amanhã, Memória de um Passado Oficial com a segunda parte da história de Silmara. Em que roubada ela se meteu? Boa noite. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.